Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito do seguinte tema: Petrobras sofrerá interferência do governo? É hora de sair da Petrobras? E para isso nós vamos reagir a um vídeo do Basta que eu achei uma reflexão interessante e dar a nossa opinião aqui a respeito. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Vamos então aqui, sem enrolação, reagir a trechos do vídeo do Basta e dar a nossa opinião a respeito da Petrobras. O governo ser dono é uma característica dela. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu não sabia que ia ter governo ruim no Brasil. Então você, sabe, você tá com um problema sério, né? Então, pessoal, vamos aí falar da Petrobras. Já fiz vídeo sobre a Petrobras lá. E aí, cara, eu vou fazer um vídeo bem simples, porque já começou aí um histerismo, né? E tudo que dá pra fazer histerismos, o mercado faz. Só pra você entender por que tá havendo todo esse histerismo que ele disse no mercado a respeito da Petrobras. Com a eleição do Lula, o mercado acabou se sentindo reticente em relação a estatais. Se o mercado tem razão, não sabemos. Só sabemos que esse é o sentimento dos investidores em relação a estatais. Tanto que o Banco do Brasil despencou e, em especial, Petrobras está despencando aqui mais de 17% nos últimos 30 dias. E aí muita gente está com medo e acaba questionando influenciadores digitais, não sabe se é hora de vender ou se é hora de comprar. E essa é a reflexão do vídeo. Será que o governo pode interferir demais na Petrobras? E a sardinhada vem. Então, assim, vamos para um dado aqui, que é o princípio majoritário. União Federal 50,26%. E pelo que eu sei é assim há bastante tempo, né? Acho que a única coisa que pode ter acontecido lá atrás é o majoritário União Federal ter um percentual maior do que esse. Menor nunca teve, né? Tá aqui a União Federal. Então isso que acontece. Caso você não saiba ainda, a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista. Toda sociedade de economia mista, a maioria do capital votante, ou seja, a maioria das ações ordinárias são propriedade do governo, no caso da União Federal. Então, o governo vai interferir na Petrobras, algo não vai interferir. O dono não interfere na empresa dele, o dono é dono da empresa. Então, o dono, ele é o dono, então ele toma as decisões na empresa, certas ou erradas. Então, quando você vê aqui majoritário União Federal 50,6, você aceita isso ou não aceita. E quando você aceita, se você não chegou da Suíça ontem, você pensa assim: a tradição do Brasil são governos ruins. Eventualmente pode ter um governo bom, mas a tradição são governos ruins. Então eu vou ser sócio dessa empresa porque eu acho que, a despeito de governos ruins, no longo prazo ela pode me dar um bom retorno. E realmente vem dando esse retorno, assim, que não é nada espetacular, mas também que não é nada ruim. Então eu quero ter... Vamos avaliar aqui o retorno da Petrobras no longo prazo. Desde 1998, desde que você tenha reinvestido os dividendos, porque o retorno total ao acionista compõe retorno sobre dividendos, principalmente reinvestidos, e retorno sobre a valorização. E aqui, reinvestindo em dividendos, você teria um retorno desde 1998 de 1967%. Sem reinvestimento de dividendos, 705%. Nos dois casos, você teria superado a inflação. Então sim, foi um retorno bom, como ele disse, mas também não algo espetacular. Mas foi um bom retorno, apesar de todos esses altos e baixos que nós tivemos com a Petrobras, quando ela encostou inclusive a região dos R$4 de cotação. Ter participação nesse setor petrolífero, tem outras bem menores, né? Se olhar aqui o segmento, então estamos na página dela aqui na Baixa.com, sempre. Então eu quero ter participação, eu aceito que o governo seja dono e sei que vai vir esse governo, aquele governo vai melhorar, vai piorar ou tal. Ou eu não aceito o governo ser dono. O que você não pode é aceitar um governo, não aceitar outro, aceitar um, não aceitar outro, porque aí, sabe, aí é brincadeira. E o que vai acontecer como sempre? Você vai sair aqui no topo em 2007? Não, você vai sair aqui ou aqui quando foi a R$4. E você vai comprar de novo quando subir. Agora tá caindo, essa cotação aqui é relativa ao balanço, né? Então agora voltou a cair. Isso que ele falou é verdade. Toda vez que ocorre um rumor de um governo que vai ter uma interferência maior ou pior na Petrobras, a cotação acaba caindo, como está acontecendo atualmente. E aí você acaba vendendo a Petrobras, não naquele topo, por exemplo, dos R$37. Você não vendeu ali. Você vai vender agora, aqui no fundo. Talvez você comprou a R$30 e aí você sai no prejuízo. E se você fica fazendo isso o tempo inteiro, você nunca ganha dinheiro com consistência no mercado. E se cair, pode continuar caindo ou não. Se continuar caindo bastante, for lá embaixo, tem aqui uma quedazinha. Então quando você fica falando, o governo agora vai interferir na Petrobras, você está falando uma besteira, ele não vai interferir, ele é dono da Petrobras. O governo é dono da Petrobras, então o dono não interfere na empresa, o dono toma as decisões da empresa, é assim. Então,
Esse ponto aqui que ele destacou também é importante. Eu concordo que, de fato, ao investir em Petrobras, o investidor tem ciência ou deve ter ciência de que a Petrobras pertence majoritariamente no que toca às ações ordinárias à União. Inclusive, o BNDES tem participação na Petrobras. Só para eu te mostrar aqui como está hoje dividida a participação em Petrobras, o governo federal tem 28,67% do capital social total da Petrobras. Total. Porque aí você soma com as ações preferenciais e aí parece que o governo não é o majoritário. Mas é a maioria do capital votante, ações ordinárias. Cuidado com esse detalhe. Aí aqui o BNDES também tem participação. O capital social da Petrobras está dividido dessa forma: 17,65% de investidores brasileiros, 45% estrangeiros e aqui está o grupo de controle. E aqui as ordinárias, olha, o governo federal tem mais de 50%. Já em relação às preferenciais, o governo é minoritário, tá vendo? Só o BNDES que tem as preferenciais aqui e dá menos de 20%. Dito isso, eu concordo apenas parcialmente que o investidor deve ter uma postura de conformismo em relação a essa situação. Por que parcialmente? Sim, eu entendo que o governo é o majoritário, é o controlador e ele que toma as decisões, as principais decisões relacionadas à companhia. Nem por isso eu simplesmente devo ter uma postura passiva de aceitar qualquer decisão do governo, ainda que seja contrária aos interesses dos acionistas. Eu quero ser o acionista da Petrobras, entendo do risco político, mas nem por isso eu devo ser um investidor completamente passivo que aceita qualquer decisão governamental. Ora, se eu vou investir numa empresa privada, eu tenho direito de exigir dos gestores uma decisão que seja compatível com o pequeno acionista, com o minoritário. Caso, obviamente, a minha exigência não seja atendida, eu troco de empresa. Mas até mesmo com uma estatal, eu tenho esse direito como acionista. Então, suponhamos que haja uma troca governamental e o novo governo, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas aqui é só uma hipótese, o novo governo vem e de fato interfere indevidamente na Petrobras, fazendo com que ela lucre menos. Eu, como acionista, tenho direito de exigir uma outra postura. Muitas vezes, o governo, que está composto ali por diversos políticos que só querem reeleição atrás de reeleição, eles querem agradar o público, de tal modo que se eu sou um investidor e eu sou o público, eu posso fazer essa pressão contra o governo e talvez eu consiga mudar a decisão do governo. Agora, se eu simplesmente for passivo, vou desistir, então obviamente o governo não vai mudar a sua decisão. É nesse sentido que muitas vezes os investidores ficam indignados. Mas de fato, ao investir em Petrobras, para você não cair na sardinhagem de ficar comprando e vendendo, inclusive vendendo no fundo e comprando no topo, você precisa estar ciente dessa situação. Mas nada impede que você exija uma postura diferente daquela que está sendo praticada atualmente e que seja contrária ao interesse dos acionistas. E já vai ter gente aí me contrapondo dizendo que a Petrobras tem uma função social. Estatutariamente ela tem, contudo, ela também deve atender aos acionistas. Inclusive, no governo Lula, houve o maior follow-on da Petrobras, vendendo 120 bilhões de reais da Petrobras para estrangeiros, de tal modo que sim, a Petrobras tem essa função social, mas ela vai atender o interesse dos acionistas estrangeiros, afinal teve toda essa venda do capital social da empresa. Agora, sim, você não quer correr esse risco político, então não entre em Petrobras, mas se você entrou, nada impede também de você fazer uma pressão para que a empresa tome decisões que não prejudiquem os acionistas. O que nós temos no momento é uma empresa que está batendo recorde de lucro. O que vai acontecer eu não sei e ninguém sabe. Ah, mas entrou o governo que agora vai ser ruim para a Petrobras, teve isso, teve não sei o quê. Então por que você tem ação dessa empresa? Você previu o futuro e... Não, você previu mal, né? Porque agora entrou um governo que você não gosta que ele seja dono da Petrobras, aí você sai da Petrobras. Aí quando vem um governo que você gosta, você entra na Petrobras. Esse é um ponto que... Se você tivesse a capacidade de fazer isso de forma eficiente, você estava bilionário em Mônaco, não estava assistindo essas besteiras que eu falo aqui, é óbvio, né? Então... É extremamente simples, como sempre. Vocês operam ações sem ter a menor condição, sem saber o que está fazendo. No geral, ele vai repetir essa ideia, essa reflexão de que o governo não interfere na Petrobras. Ele é o dono, então ele toma as decisões. Só que a verdade é que o dono não é o governo, o dono é o povo. O capital social da Petrobras não pertence ao governante, ele é um mero administrador temporário, pertence ao povo brasileiro. De tal modo que você, como acionista que compõe o povo, você pode sim exigir uma postura diversa. E claro, como qualquer outra companhia, a empresa perdendo seus fundamentos, infelizmente você deve vender. Mas você já precisa estar ciente dessa situação. Por isso a necessidade de comprar num preço muito atrativo Petrobras,
por causa do risco político que você assume. Sendo que a Petrobras ainda está descontada, mas eu só compro abaixo dos R$27 diante desse risco que eu falei aqui com vocês e que o Baster também está alertando. Um PL de 2 vezes lucro, negociando ainda abaixo do valor contábil, com um resultado operacional muito forte, a relação EV sobre EBIT de 2,21. Então ela está descontada, mas por conta do risco só compro abaixo dos R$27. Sendo que minha posição atual em Petrobras, ações preferenciais, 400 ações atualmente, a um preço médio de R$26,66. Tendo a disciplina de comprar abaixo dos R$27, dificilmente você vai perder dinheiro, ao menos no curto prazo. Lembrando que a companhia ainda está pagando excelentes dividendos e vai continuar pagando mesmo no governo eleito. Mesmo que ele mude a postura do pagamento de dividendos da Petrobras, ela não simplesmente vai reduzir por completo, ela ainda vai pagar algo em torno de 10 a 20% de dividend yield nos preços atuais. E se você quiser investir pelo BTG Pactual, onde eu estou com as minhas ações agora, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai conseguir inclusive corretagem zero, caso você não tenha conta no BTG ainda. Aqui o atendimento é mais personalizado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a sua opinião a respeito do vídeo do Baster? Você acha que a sua postura como investidor deve ser passiva ou deve ser mais ativa? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!